Os capítulos foram escritos como artigos que eu publiquei em jornais. Depois eu fiz uma revisão, algum acréscimo e consolidei no formato de um livro, de tal modo que os artigos têm uma sequência lógica entre si, mas com a vantagem de poderem ser lidos independentemente um do outro. Por exemplo, se alguém está mais interessado em ler a respeito de escola cívico-militar, o capítulo 12 é uma crítica filosófica e pedagógica à proposta da extrema-direita brasileira de escola cívico-militar. Uma crítica bem formulada, não é pancadaria contra militares, não é essa a questão, até porque a proposta não tem como origem os militares. Os militares nunca propuseram escola cívico-militar. Foi a extrema-direita ideológica que veio com essa história de escola cívico-militar, que não é outra coisa senão o fascismo na educação. É silenciar o professor, silenciar o diretor, silenciar o educador e silenciar o aluno, impondo a tirania de uma falsa disciplina, como se a disciplina, que não é em si nenhum valor, pudesse ser imposta de fora para dentro, fora do processo educativo, como se não fosse ela mesma parte construtiva do processo educativo. E é muito importante que isso seja bem compreendido, porque a extrema-direita brasileira está muito focada nessa questão da militarização do aparelho de Estado e, tanto quanto possível, na militarização e hierarquização da própria sociedade. Não é estranho, quem já viu os filmes, quem já leu a respeito, o fascismo ou os fascismos e o próprio nazismo sempre adquiriram essa característica. É um pensamento único, impedindo a diversidade da vida, a pluralidade de ideias e, por assim dizer, aprisionando a condição humana, que é a condição da liberdade e da pluralidade, mediante a imposição de um pensamento único. Eu acho extremamente importante que esse debate seja feito por todos os professores com os alunos, do ensino fundamental ao ensino médio, professores de todas as disciplinas, porque é uma questão que é uma defesa da dignidade do professor e uma defesa da educação. A educação como símbolo de liberdade, como um processo fundamental para que a sociedade seja mais democrática e mais fraterna no campo dos valores. Então, é um debate atualíssimo e, infelizmente, eu acho que nos próximos 5 anos essa questão continuará na ordem do dia, porque a extrema-direita brasileira veio para ficar. Em pouquíssimo tempo ela se estruturou nacionalmente, ela capilarizou nos interiores, ela penetrou todas as classes sociais, inclusive as classes populares, as religiões, os jovens pobres das periferias, pegou do agronegócio ao capital financeiro, desceu pelo empresariado e entrou nas classes médias e nas classes populares. Portanto, essa ideologia e essa mentalidade do novo autoritarismo da extrema-direita é alguma coisa que está organizado na sociedade com potência político-partidária, o Partido Liberal e o Partido Novo, capacidade competitiva e eleitoral para disputar o poder e, inclusive, reconquistar o poder. Ainda que o nosso presidente Lula esteja numa posição muito boa na próxima competição eleitoral, mas política e eleição só depois da apuração. Nós não podemos negligenciar que é uma disputa duríssima e a cada dia ela vai se tornar como tal, por mais desmoralizado que esteja o atual candidato principal da extrema-direita brasileira. Mas eles estão muito fortes. Vocês observem que aparentemente dependia-se muito a extrema-direita da figura de Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro não é que esteja fora do jogo. Ele ainda é uma voz muito forte na extrema-direita, mas ele não é mais um competidor. Ele está preso com tornozeleira eletrônica na prisão domiciliar, condenado a 27 anos de prisão por crimes de lesa pátria contra a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a democracia e por organização de quadrilha para atacar a democracia. No entanto, ainda tem voz,
não é mais o competidor, mas o bolsonarismo. A extrema-direita é tão forte que resistiu à condenação e à prisão do seu principal líder. Ele consegue colocar o clã familiar. E se um dos filhos tombar, ainda tem a esposa, e se não tiver ninguém da família, eles têm outros quadros para competir e tentar voltar ao poder no plano nacional. Lembrando que eles ainda dominam os governos de Minas Gerais, de Goiás, do Paraná e de São Paulo. Agora perderam o governo do Rio de Janeiro, porque o então governador, que tinha conseguido manietar a justiça no Rio de Janeiro, finalmente foi julgado, tornado inelegível, e agora, proximamente, ele deve ser preso pela Polícia Federal, que agora já se sabe que ele fez uma manobra com o Banco Master para liberar 700 milhões de reais do Rio Previdência, dinheiro dos aposentados, para injetar em compra de títulos da dívida pública negociados pelo Banco Master, e é óbvio que ele ganhou uma grande comissão por trás disso, e essa maquinaria de corrupção está finalmente descoberta, e o destino dele é acompanhar o chefe dele através da justiça com o devido processo legal. Então, volto ao ponto. Esse livro, o da educação, ele mostra que nós estamos percorrendo duas revoluções simultâneas na educação básica pública brasileira e na educação em geral, que é importante que nós tenhamos consciência disso. A primeira revolução começa com o próprio texto da Constituição, que no capítulo da educação contém 13 artigos, e 3 dos artigos são os mais importantes, nos dizem os seguintes parâmetros que regem a educação pública no Brasil desde então. Primeiro, educação, dever de todos, da família e da sociedade, doravante, será garantida a todos, sem qualquer exclusão, mediante a cooperação permanente entre os governos da União, o federal, os estaduais e os municipais. Esse é o primeiro artigo, que cria a tripartição, mas ao mesmo tempo a coalizão, a cooperação tripartite entre governo federal, governos estaduais, governos municipais, inclui a sociedade e a família. O segundo artigo diz, em linhas gerais, o seguinte: a gestão da educação pública em qualquer nível, vale da educação infantil à universidade, será democrática, participativa e comunitária. Com isso, a Constituição funda no Brasil, e é o único país que tem esse conceito, o conceito de educação, que é provida em meios, dinheiro, recursos, pelo Estado. Nessa dimensão ela é estatal, mas ela é pública porque é universal, gratuita porque não se paga e é direito de todos, e é comunitária, gestão democrática e participativa, com a presença das famílias em colegiados escolares, além dos grêmios estudantis. Portanto, é um convite à autogestão, a escola com autonomia no campo pedagógico, administrativo e inclusive o financeiro, com a ajuda da comunidade, dos profissionais, dos alunos, formar colegiados e definir o seu projeto político-pedagógico, suas metas, vinculadas naturalmente ao currículo nacional vinculatório e às normas gerais de cada sistema de ensino, mas nesse contexto ela dispõe e desfruta de uma grande autonomia para a gestão. E é isso que a extrema-direita quer combater. Ela quer combater, seja criando a escola cívico-militar ou privatizando a educação, para acabar com a gestão democrática, a participação comunitária e impedir que a escola pública no Brasil seja uma formadora de cidadãos e uma educadora para a vida em democracia com valores segundo a fraternidade. Então, mais que nunca, embora estejamos em democracia, nós precisamos defender a escola pública com essas características, contra os ataques da extrema-direita, contra a escola pública, aliás, contra tudo que é público. Então, nós falamos da primeira revolução,
E o terceiro capítulo, que é muito importante, rompe um processo de exclusão social no Brasil na área da educação. Eu não sei se vocês têm a informação, mas até o ano de 1988, os estudos mostram que o que os estados e municípios investiram até então em educação nunca ultrapassou, em média dos anos, 8% dos orçamentos. 8%. Resultados disso, só passamos a ter educação infantil pública, gratuita e universal a partir do ano 2000 e, sobretudo de 2003 a 2014. Rigorosamente, tivemos investimento público em educação infantil a contar de 2003, o ano 1 do governo Lula, até 2010 e de 2011 a 2014, no primeiro governo Dilma, que teve como mais importante programa dela exatamente o Pró-Infância. E nós universalizamos a pré-escola no Brasil até 2014, quando até o ano 2000, já com 12 anos de democracia no Brasil, não havia no Brasil educação infantil pública. É até compreensível que a primeira prioridade do Brasil democrático foi universalizar o acesso das pessoas de 7 a 14 anos no ensino fundamental, porque 10% dessa população estavam fora da escola durante a década de 90 e assim a prioridade foi a universalização do ensino fundamental. Seguiu-se a isso a universalização do ensino médio, alcançada já até 2005, e até 2014 a universalização da educação infantil. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais, com 212,5 milhões de habitantes, com uma enorme desigualdade social e exclusão educacional, e nós apenas, por assim dizer, de 88 a 2014, em 26 anos, nós colocamos o Brasil dentro da escola pública. E não só colocamos o Brasil na escola pública básica, mas em 2007 e daí em diante, nós colocamos todas as pessoas com deficiência dentro da escola pública. Nenhum país do mundo fez isso tão rapidamente. É verdade que não houve uma prévia preparação de diretores, pedagogos e professores para receberem as pessoas com deficiência, que são múltiplas deficiências, que demandam um conhecimento muito especializado, e as escolas precisariam dispor de um psicólogo clínico, dispor da visita frequente de um fonoaudiólogo, dispor de assistência psiquiátrica, eventualmente a própria família desses alunos. Isso ainda não existe, mas seja como for, as escolas assumiram e humanizaram mais a nossa sociedade. Isso não é pouca coisa, é uma enorme conquista. Como se não bastasse, por que é que nós conseguimos fazer isso? Que saímos do limite de 8%, que era não política, era exclusão, e a Constituição estabeleceu o mínimo constitucional obrigatório de 25% de estados e municípios aplicados ano a ano em educação pública gratuita universal, para disciplinar e permitir controles fiscais sobre a correta execução dos orçamentos, agora avolumados da educação em 25% como mínimo, foram criados, primeiro, o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e 10 anos depois, como foi prometido, o Fundeb, que distribuiu os recursos per capita entre alunos de educação infantil, fundamental e médio. Não paramos aí. Conquistada essa revolução, isso é uma revolução na educação, é uma revolução. Mas a qualidade ainda é uma grande dívida social, mas estamos em processo disso. Adiante, também a partir de 2007, é bom lembrar, veio o Piso Nacional de Salário, em cima de uma base monetária do salário historicamente muito baixa, mas seja como for, o Piso Nacional garante uma correção anual do salário do professor brasileiro acima da inflação.
É a única categoria profissional que dispõe desse benefício. Os cálculos matemáticos mostram que no horizonte de até 6 a 8 anos, o salário de ingresso de um professor em regime de 40 horas de trabalho será equivalente ao salário de ingresso de um engenheiro no mercado de trabalho. Então, a perspectiva da profissão de professor no Brasil, ao contrário de ser sombria, é uma perspectiva luminosa. Ainda mais agora que veio a Prova Nacional Docente, veio o Mais Professores e proximamente virá um programa de mestrado para os professores públicos brasileiros, que é uma coisa fundamental, um direito dos professores, uma reivindicação histórica, e hoje o Brasil está preparado para oferecer isso. Preparado por quê? Outra conquista da democracia e especialmente dos governos Lula. Até Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República de 56 a 60 e foi em vários aspectos um excelente presidente, mas em educação não foi. O Brasil tinha 6 universidades federais, nem tinham o nome de Universidade Federal. Era a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, Universidade de Minas Gerais, em Minas Gerais, mas eram federais. Juscelino Kubitschek criou 10, passamos a 16. A ditadura militar, em 21 anos, criou 10, passamos a 26. Os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso criaram 6, passamos a 32. Os governos Lula e Dilma, especialmente Lula, criaram 40 universidades federais no Brasil. Passamos a 72, e cada uma tem 2, 3, 4, 5 campos. Por exemplo, eu vi a placa, aqui em Unai tem um campus da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha Mucuri, como tem um em Araçuaí, como tem um em Teófilo Otoni, e o campus principal fica em Diamantina. Só esta jovem universidade já tem 4 campos universitários, se é que não tem mais algum, do qual no momento eu não esteja me lembrando. Acho que tem mais um ali no norte de Minas, eu não sei se é Janaúba ou se é Januário. Tem mais um campus, acho que é Januário, né? Então são 5. Além disso, também em 2007, que foi um ano virtuoso para a educação brasileira, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, teve a ideia, apresentou-a ao presidente da República, que se encantou com a ideia, porque ele, nordestino, de família muito pobre, que a mãe é que segurou a barra, migrou, fez Senai, trabalhou no chão de fábrica, perdeu um dedo, mas fez Senai. Ele valoriza extraordinariamente a educação profissional e tecnológica. Então, a partir de 2007, criou-se no Brasil o chamado Instituto Federal de Educação Tecnológica. Não tinha nenhum. São 870 institutos federais interiorizados, com a disponibilidade de 1,5 milhão de vagas, com 890 mil alunos. Portanto, uma disponibilidade de 610 mil vagas, todavia não ocupadas, porque falta informação e também tem um problema, porque os alunos que formam a clientela mais natural de um Instituto Federal, está aqui o Instituto Federal, por exemplo, em Arinos, vem alunos de pelo menos 10 municípios. Tem um Instituto Federal em Paracatu, vem alunos de pelo menos 10 municípios. Então é preciso que o Instituto Federal tenha residência estudantil para evitar o desconforto do deslocamento diário, tenha um mecanismo de transporte de alunos, tenha um restaurante para alunos e uma praça de esportes, já que funciona em tempo integral. Mas isso é um processo e nós estamos caminhando nessa direção. O Brasil, para dar um salto econômico e sair do crescimento do produto interno bruto, que é tudo que uma economia produz durante um ano, da ordem histórica oscilando em torno de 3%, o que é pouco, muito melhor do que antes, mas é pouco. Nós precisamos chegar a 5% ao ano e manter esse patamar para dar um salto econômico de qualidade
inclusive de qualidade na vida dos brasileiros, reduzindo desigualdade, que é o chamado de desenvolvimento, cujo crescimento econômico é um dos elementos. Não é o principal, mas é um dos elementos. O Brasil precisará, nos próximos 10 anos, de 2 milhões de alunos nos institutos federais, para fazer o ensino médio acadêmico, junto com a educação tecnológica e, se possível, um pós-médio tecnológico para entrar no mercado de trabalho. O desenvolvimento econômico brasileiro demandará 2 milhões de alunos e, portanto, para termos 2 milhões de alunos, nós precisaremos de 2 mil institutos federais no Brasil. Já fizemos em pouquíssimo tempo, de 2007 a 2026, 19 anos. Mas vão diminuir 6 anos e meio nisso aí, que o governo do Michel Temer e o governo do Bolsonaro não fizeram nenhum IFET, pelo contrário, cortaram os orçamentos, deixaram os IFETs à míngua, como também as universidades. Então, na verdade, nós estamos falando de 12 anos e meio. Você criar 870 IFETs para 890 mil alunos, não há nenhum país do mundo que tenha feito algo parecido em tão pouco tempo. Nenhum país do mundo fez isso. É uma revolução da educação. É um custo alto, como nós sabemos, tudo gratuito. Tudo gratuito. Falei das universidades, falei dos IFETs. Ao mesmo tempo, no período democrático pós-ditadura, nós criamos um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, nós democratizamos as escolas, pegamos o dinheiro do salário educação, que era controlado por senadores e deputados, e isso foi colocado na forma de dinheiro direto na escola, quando foi criado, imitando o nosso modelo de Minas Gerais, que foi precursor e pioneiro, a Caixa Escolar, com autonomia financeira, com conta bancária e aprovação pelo colegiado da escola do gasto escolar, da aplicação do dinheiro. O Ministério da Educação, em 95, acolheu esse modelo, criou isso no Brasil e as escolas passaram a dotar de autonomia financeira pela primeira vez na história da educação brasileira. Veio o PDDE federal, depois veio o estadual e alguns municípios também criaram. E o valor pode aumentar, pode ser definido, que as escolas com autonomia são muito capazes de gestionar esse dinheiro muito bem, inclusive fazendo até grandes obras, com mais autonomia. Então, tudo isso são conquistas, mais o piso nacional de salário, mais o Exame Nacional do Ensino Médio, que acabou com os vestibulares, e vamos adicionar aqui o que é uma verdadeira revolução social dentro da educação para equalizar as oportunidades de acesso à educação, as cotas raciais e as cotas sociais. As cotas raciais proporcionaram à população brasileira, parda e preta, historicamente discriminada, historicamente invisível, inclusive no período democrático de 45 a 64, o que dizer sobre as ditaduras, o ingresso nas universidades federais, nas universidades públicas estaduais. Hoje, na minha universidade, onde eu sou professor de Sociologia, a UFMG, com 42 mil alunos, 56% dos alunos, professor, são pardos e pretos. 56%, exatamente a expressão demográfica da população brasileira. O preconceito de classe e o preconceito racial diziam que o nível das universidades ia baixar, que os alunos estavam entrando pelas cotas. As universidades fazem todo ano uma pesquisa para avaliar e comparar o nível de aprendizado, o desenvolvimento cognitivo dos diferentes alunos. Não há nenhuma diferença em qualidade do aprendizado entre o aluno que entrou por cota e o aluno que não entrou através da cota. Portanto, se trata de preconceito social e racial, e nada mais do que isso. Quando essa ideologia preconceituosa caiu por terra, dadas as evidências em contrário do preconceito, eles vieram com um novo ataque à universidade pública,
com a história da privatização da universidade pública, dizendo que a privatização faria justiça, porque aluno pobre ganharia um voucher e o aluno que pudesse pagar, pagaria, como se isso bastasse para financiar uma universidade. Na verdade, o que eles queriam era acabar com a universidade pública. Por quê? Porque o modelo de universidade privada é o modelo americano. Mas nos Estados Unidos, a mensalidade que o aluno paga numa universidade, eu tenho netas nascidas nos Estados Unidos, eu conheço, eu já frequentei universidades americanas, fui lá dar palestra, fazer curso com o Banco Mundial, isso e aquilo, enfim. Pega as melhores do mundo como Harvard, por exemplo. 20% da receita das universidades americanas privadas vem de mensalidade. 20% não pagam a conta. A conta é 100%. 20% vem de doações de ex-alunos, que é uma prática na sociedade americana. 60% vem de compras do governo americano e de empresas privadas americanas que contratam pesquisas caríssimas para as universidades desenvolverem na área de satélites, aeroespacial, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia militar e coisas desse gênero. É isso que mantém as universidades. Não é mensalidade. Mensalidade é 20%. E eles vieram com essa conversa de cobrar mensalidade, iam matar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e a inovação no Brasil, para transformar o Brasil num país subdesenvolvido, completamente dependente do conhecimento científico e de tecnologias externas, para que o nosso país fosse neocolonizado como uma republiqueta exportadora de minérios, exportadora de grãos, exportadora, sem se industrializar, sem inovar tecnologicamente. E esse é o pensamento da elite empresarial brasileira. Que a elite empresarial brasileira defendia isso, privatização das universidades. Isso ficou tão desmoralizado que eles não falam mais nisso. Agora o ataque é ideológico. O ataque agora é que as universidades estão entregues aos esquerdistas, que as escolas públicas estão entregues aos esquerdistas, que é o que eles chamam de gramscismo, que é a nova face do comunismo, que é a guerra cultural contra os valores tradicionais da cristandade, essa conversa toda para vir com a escola cívico-militar e vir com a história da escola sem partido. Então nós, que somos educadores, precisamos ter isso claro e fazer uma defesa intransigente do que é público e, em particular, da escola pública. A primeira revolução na educação, que já está tecnicamente concluída, a última etapa dela já está em processo, é a expansão da escola em tempo integral. 40% das escolas públicas brasileiras de educação básica já funcionam em tempo integral. Com precariedade? Muita. Porque a escola em tempo integral foi criada para a implantação do currículo da Base Nacional Comum Curricular, cuja filosofia pedagógica é educação integral. E a educação integral pressupõe uma escola na qual as disciplinas canônicas estejam presentes, as ciências sociais, ciências da natureza, as matemáticas, tudo isso, porém, com educação para a cidadania, educação para a vida em democracia, aprendizado sobre a ética dos direitos humanos e artes plásticas, esportes, tecnologias, cinema e audiovisual, teatro, música e dança. Essa é a escola que o Brasil merece. Essa é a escola que os nossos professores, os nossos alunos e as nossas famílias merecem. Essa é a etapa que nós precisamos construir nos próximos 10 anos, conforme previsão do Plano Nacional de Educação. O terceiro Plano Nacional de Educação já aprovado em lei. E vamos chegar lá, através dos educadores em cada escola, sem abrir mão disso. A segunda revolução na educação está mais demorada. Eu até entendo humanamente que o Brasil não teve condição de fazer as duas revoluções ao mesmo tempo. Porque com a democratização, o Brasil que estava fora da escola veio para dentro da escola. Então a velocidade
do crescimento da matrícula foi aceleradíssima e nós não dispusemos de igual velocidade para formar novas gerações de professores. Então, a maioria dos professores passou a se formar, por assim dizer, que inclusive eram pessoas que trabalhavam de manhã e de tarde, para se formarem como professores à noite, em faculdades particulares e, inclusive, através de educação à distância. Nada contra a educação à distância, mas nenhuma formação pode ser feita predominantemente através de educação à distância. A educação à distância tem que ser um complemento, não pode ser a tônica dominante. Então, nós tivemos, vamos falar claro, uma queda significativa no padrão cultural e de formação científica e cultural do professorado brasileiro. Mas é o professorado que temos, nós não temos outro. E devemos a ele o valor da luta desse professorado que, vindo das classes populares, que ninguém nasceu em berço de ouro, trabalhando de dia e de noite, e de tarde, foram estudar à noite, muitas vezes sem ter o jantar. Formaram-se e foram fazer concurso e trabalhar nas escolas. É a eles que nós devemos a oportunidade do mestrado, as carreiras profissionais, a valorização profissional. É a segunda revolução que nós precisamos fazer, a da qualidade. E é bom chamar atenção para um aspecto. Eu estou com os dados aí no meu celular de todos os municípios do Noroeste, como de resto de Minas Gerais. Os municípios do Noroeste não estão bem em educação básica. É preciso que haja um reconhecimento que o maior IDEB entre os municípios do Noroeste, nos anos iniciais, é um único município que tem 6. Todos os demais estão na faixa de 5,2, 5,4, 5,6 nos anos iniciais. E o IDEB, nos anos finais, varia de 4,2 a 4,7 em todos os municípios que oferecem os anos finais. E o IDEB, no ensino médio, é o IDEB do estado de Minas Gerais, que é um problema em toda Minas Gerais, que oscila entre 4 e 4,4. Então, nós temos que fazer a segunda revolução, que é a revolução na qualidade. Agora, não conseguiremos fazer revolução na qualidade enquanto houver prefeitinho e vereadorzinho achando que tem prerrogativa de ficar fazendo indicação política de diretor de escola. Por exemplo, em Paracatu, que é uma cidade desenvolvida, tem um excelente secretário municipal, ele faz tudo que ele pode, mas é a Câmara Municipal que indica os diretores das escolas. Qual é a lealdade dos diretores? É o aluno? É os colegas professores? Não é. É ao quem? A quem indicou. Então, esse tipo de primitivismo nós temos que acabar. É fácil resolver, que as pessoas são dispostas, determinadas, gostam do que fazem, gostam da escola pública, e é com esses brasileiros e brasileiras que nós vamos fazer a segunda revolução da educação. Então, é isso, em geral, que o livro mostra. Os capítulos 3, 4, 5 chamam muita atenção para problemas. Eu indico como principal problema na educação básica brasileira pública hoje a malfadada aprovação automática. Nós temos que acabar com isso urgente. Acabar com a aprovação automática. Sonhos todos os professores. Urgente. Garantir o currículo da BNCC mediante planejamentos semanais de aula unificados, padronizados, para que todo aluno tenha direito a aprender o currículo da Base Nacional Comum Curricular. Esse é o principal fator de desenvolvimento do Brasil. Nós não conseguiremos dar um salto econômico, sair do mero crescimento para o desenvolvimento sem essa segunda revolução da educação. A maior alavancagem do desenvolvimento no Brasil e da democracia no Brasil é a educação pública de qualidade. A primeira igualdade que nós temos que construir é a igualdade de um aprendizado de qualidade nas escolas. Nós não vamos enfrentar a desigualdade social, não vamos diminuir a desigualdade social
se houver no Brasil desigualdade educacional entre as classes sociais. Então, o professorado brasileiro tem um desafio histórico e a missão de fazer a revolução na educação como um ingrediente da revolução democrática para acabar com a pobreza no Brasil, garantir o desenvolvimento e reduzir as desigualdades. Não é pouca coisa, mas os professores e as professoras dão conta desse recado. É uma missão, missão com o país, com a nação, com o presente, com o futuro. Eu não perco nunca a esperança, que eu penso a esperança como esperança em ação. E nós estamos em ação. Como a professora Cidinha esteve em ação a vida inteira e continua em ação como cidadã, tanto é que ela está aqui, como vocês estão aqui. Então, é disso que trata o nosso livro. Os capítulos 3, 4, 5 são descrições e análise sobre onde erramos, o que fizemos de errado, inclusive a aprovação automática. Os capítulos 6, 7 e 8 são exemplos de como é possível fazer certo, a coisa certa o tempo inteiro, com excelência. Tem um capítulo sobre a experiência de Sobral, eu conheço bem, escrevi. O capítulo 6 é sobre Sobral, o capítulo 7 é sobre Minas Gerais, na nossa década que nós ganhamos o primeiro lugar nacional na avaliação nacional da educação básica e fornecemos, de certo modo, um modelo que seria mais tarde adotado pelo Ministério da Educação. O ex-ministro Paulo Renato de Souza reconhecia isso e o ex-ministro Fernando Haddad também reconhecia isso. E tem um capítulo que discute com o Cláudio Moracastro, que é um bom pensador, é um bom educador, mas escreveu um artigo infeliz de ataque à ideia de Plano Nacional Decenal de Educação. Então, eu sou amigo dele, mas falei, Cláudio, nós estamos discutindo ideias. Aí eu fiz um artigo de crítica ao artigo dele, e ele não respondeu. O artigo dele foi muito infeliz. Eu fiz um artigo também, está no livro, é o capítulo 10, de crítica ao meu amigo Cristóvão Buarque, que é um cidadão exemplar, mas nesse artigo o Cristóvão diz que a educação básica pública brasileira é uma tragédia. É o estilo dele. É uma tragédia. Parece que não tem história, que não tem construção, que não tem conquistas, como acabei de demonstrar aqui. E ele diz que a solução é uma só: federalizar todas as escolas municipais e estaduais. Só que ele esqueceu de perguntar aos professores, aos prefeitos, aos governadores, aos vereadores, aos deputados estaduais, e esqueceu de dizer onde é que está o dinheiro para isso. Sabe onde é que estaria o dinheiro? Confisco dos 25% dos municípios, confisco dos 25% dos estados, e o meu amigo Cristóvão Buarque, que é um democrata e republicano, com isso estaria acabando com o federalismo do Brasil, que é um dos instrumentos mais essenciais de nossa democracia. Quem tem dúvida, lembre-se do período da Covid, que o federalismo brasileiro resistiu à tirania do Bolsonaro e do general Pazuello, que queriam militarizar a saúde e queriam impor, ponha todo mundo na rua para pegar a Covid, que é dessa maneira que nós vamos acabar com ela. Ia ser um desastre que ia levar 10 milhões de mortes no Brasil. Quem resistiu? O federalismo. E a proposta do Cristóvão Buarque é tão equivocada que na prática ela acaba com o federalismo. Ele publicou na Veja, eu escrevi o artigo, publiquei num lugar que ele leu, mas não respondeu. Se responder, vai ter a tréplica, aí nós vamos abrir um debate. Né? Então esse é o livro, e termina com a crítica filosófica e pedagógica à escola cívico-militar, e tem um pós-fácil propositivo, que é uma conversa com o Plano Nacional Decenal de Educação para 2026-2035. Então é um livro muito atual, e eu vou pedir a vocês, educadores, o seguinte: qualquer professor que quiser acessar esse livro, entra no meu site, joaobatistamariesguia.com, e baixa lá o livro em formato e-book
gratuitamente, pode distribuir para os colegas, pode acessar as metodologias pedagógicas que eu criei, todas estão disponíveis gratuitamente, pode espalhar para todo lado, que isso é público, já deixou de ser meu, está lá. Então isso é sobre educação, ok? Bem, antes de passar para nós falarmos sobre o segundo livro, eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar a respeito de educação. E quando nós formos comentar sobre democracia, eu queria, antes da minha fala, que esse jovem aqui, que é muito talentoso, muito preparado, um grande líder, ele pudesse nos falar sobre como é que ele enxerga hoje os nossos desafios da democracia em Minas e no Brasil, para que eu não fique aqui com o monopólio da palavra e a gente possa, né, ter um painel de exposições e depois comentar sobre esse livro, que é um livro que estimula muito o debate, a reflexão sobre o Brasil atual, sobre inclusive o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Eu não escrevi esse livro como pré-candidato a deputado federal. Eu não escrevi esse livro como militante do PT. Eu escrevi esse livro como sociólogo, como cientista político, como uma pessoa aos 78 anos de idade, que a essa altura da vida já tem compromisso com as atuais jovens gerações e o futuro, e eu estou fazendo alertas aqui. E me perguntando a seguinte questão: o que será do Brasil pós-Lula? Porque o Lula tem mais 4 anos de vida pública. É o que eu pergunto todo dia. O que será do Brasil pós-Lula? Quando eu falo Lula, eu não estou falando do indivíduo Lula, que é apenas um ser humano, embora seja um ser humano excepcional. Estou falando de uma ideia, de um ideário, de um legado. Nós estamos nos preparando para seguir esse legado? Você podia falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos comentar sobre educação primeiro? A extrema-direita, ela conseguiu infiltrar muito essa questão, que nem, é culpa do Lula, né? Vamos pegar Minas, desde que o Zema entrou. Eu lembro, assim, 1 ano antes da pandemia, eu estava trabalhando no Curral do Fogo, e a gente segurou 11 alunos do primeiro ano, que tinham vindo da educação básica do município, e era o primeiro ano do ensino médio, nós seguramos 11 alunos. E nós fizemos todos os registros que eles pediram, todos. Prova de recuperação que foi dada, trabalho, chances, tudo, nós registramos tudo para garantir que aqueles 11 ficariam retidos. Quando chegou no outro ano, o primeiro dia de aula, e eu lembro sim que foi no ano que ia ser a pandemia, né? Que veio a pandemia. No primeiro dia de aula, a inspetora foi lá na escola agrícola, e colocou os nossos professores contra a parede. Por que nós tínhamos retido 11 alunos? Nós falamos, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, eles chegaram no primeiro ano do ensino médio, eles não têm condições. Resumindo, na outra semana, todos eles estavam no segundo ano. Todos não, porque tinha 2 que tinham desistido, não conseguiram contatar. Mas 9 estavam lá, e nós lá dando aula, e eles rindo da gente, né? Automaticamente. Só que o que eu vejo, assim, porque eu trabalho tanto na rede particular quanto na rede pública. Na rede pública a gente é cerceado, controlado, a gente tem que ter o jogo de cintura para jogar para os alunos, para eles pensar, e a gente consegue, né? O professor, assim, principalmente o professor de ensino médio, ele consegue fazer ainda alguns alunos pensar, mas a extrema-direita enraizou. Por exemplo, o Nicolas Ferreira. Gente, ele é um ídolo para os adolescentes. Para a gente tirar isso desses adolescentes é uma coisa, parece que virou uma entranha entre eles, difícil de você retirar. E aí, então, a extrema-direita vem a pandemia, que fez entrega o PET com o nome. Literalmente, o diretor chegou pra gente e falou assim, entregou o PET, assinou, não precisa ter respondido nenhuma questão, não era, Juscelino? Nenhuma. Vocês já jogam pra frente. Atualmente eu estou no SESEC,
que atende alunos que pararam de estudar. A gente recebe alunos constantemente que pararam de estudar, tanto do fundamental quanto do médio, que não sabe nem ler e escrever. É algo assim, grave. É grave. Cada dia que passa está mais grave essa situação. Em relação ao pós-pandemia, que a gente tem uma deficiência muito grande de saberes escolares. E aí, com a implantação dos programas de recomposição, a gente hoje tende a ter que convencer educadores a trabalhar no sentido de reconstruir saberes com esses meninos, de reconstruir conhecimentos lá da Base Nacional Comum Curricular. E é como se a gente estivesse perdendo adeptos dentro da nossa própria classe. Porque as pessoas se acostumaram com essa ideia de que eu fazendo ou não vai dar na mesma. E o que me preocupa mais não é o silêncio do pessoal de fora, é o nosso silêncio. Porque enquanto nós acreditarmos na educação como uma mola propulsora para a nossa sociedade, a gente ainda vai ter a fé que mantém a gente vivo enquanto professor. Mas a partir do momento que entre nós perdermos essa fé, eu tenho muito medo do que vai acontecer. Aí vamos chegar nesse ponto. Esse é o cânone, é o padrão universal. Universal. Que se você admite que cada professor pode ter, em nome da liberdade, em nome da autonomia, soberania, para decidir o que o aluno deve aprender, é a mesma coisa que rasgar a Base Nacional Comum Curricular. Exatamente. Cada um faz o que quer. Exatamente. E cada um faz o que quer, tem um ingrediente atrasado, reacionário de acomodação. Eu não quero estudar, eu não quero avançar, eu não quero progredir, eu não quero desafio, e eu tenho medo de enfrentar o desafio de, afinal de contas, dar conta didaticamente do aprendizado de todos os meus alunos. Esse é um problema. É claro que isso estaria muito facilitado se houvesse desde o início a escola em tempo integral, para que com o tempo integral nós pudéssemos recuperar os alunos dentro da escola, todo dia o aluno fazer o para casa dentro da escola e coisas desse tipo. Agora que nós estamos começando a ter a disponibilidade do tempo integral. Mas aí interfere em alguns aspectos. Por exemplo, quando você admite que ao invés de progressão continuada você tem aprovação automática, você está dizendo para o professor, o seu trabalho não é tão importante assim, não. Tanto é que o aluno, independentemente do aprendizado, ele vai em frente. Aluno, você não precisa se esforçar muito, não, porque qualquer que seja o seu aprendizado, você vai passar de ano. Pai e mãe de aluno, vocês não precisam se empenhar muito com o aprendizado dos seus filhos, porque, afinal de contas, é assim que é a aprovação automática. Então, nós desmerecemos a nós mesmos, desvalorizamos a escola e a percepção social da escola ficou fortemente atingida de modo negativo. Em segundo lugar, você tem um problema, que é um problema que eu já falei a respeito dele, que o padrão de formação acadêmica caiu muito, inclusive devido ao problema da formação total em cima de educação à distância. Mas nós temos um outro problema, que é uma renúncia às exigências para que alguém chegue a ser diretor de escola. O diretor de escola, em tese, pode ser qualquer profissional, mas todo profissional que ousar disputar o cargo de diretor de escola, ele tem que provar, antes de ser eleito, que ele é bom, que ele está preparado para aquilo. É o que nós fazíamos em Minas Gerais antes. Aí o que foi feito? No governo do Itamar Franco, com Murilo Ringel, secretário, e nos governos do Aécio Neves, e assim continuou em todos os demais governos e não mudou mais. O que nós fizemos na década de 90 foi baseado em Minas, no modelo que nós implantamos em Contagem. O candidato a diretor, além de não ter problemas administrativos e funcionais, ele fazia um curso intensivo, ele desenvolvia um pré-projeto,
ele tinha uma entrevista com uma banca e ele fazia uma prova. Se ele obtivesse em tudo isso um mínimo de 7, de 0 a 10, ele passava a etapa da eleição. O que foi feito no governo Itamar? Eliminaram isso tudo e ficou só a eleição. O que foi feito nos governos do Aécio? Eles inventaram a prova biônica. É a prova eletrônica. O professor acessa um site, faz a prova, todo mundo era aprovado e ganhava uma certificação. Você está habilitado para ser diretor de escola. Olha, não é qualquer um que pode ser diretor de escola, não. Não é qualquer um. O desafio é enorme, a responsabilidade é grande demais e a pessoa tem que ser um líder. Um líder. Então esse é um grave problema. Nós banalizamos em Minas Gerais, por culpa desses governos que eu nominei aqui exatamente um por um, e isso se manteve em Minas Gerais até hoje. Ninguém teve coragem de enfrentar e mudar. Segundo, eu não sei o que acontece com a formação de pedagogo, mas as pessoas deveriam ser formadas como professores. Depois de 5 anos de experiência como professor, pode fazer uma pós-graduação e se tornar pedagogo. Um pedagogo que não faz monitoramento de processo, que não acompanha semanalmente a qualidade da aula que o professor dá, isso não é fiscalização, não. Isso é cooperação com o colega. E não acompanha aprendizado de aluno, a pergunta é, para que ter pedagogo então? Se o pedagogo não faz pedagogia, para que ter pedagogo? Eu defendo o pedagogo, mas ele tem que fazer o papel dele. E terceiro, um professor não deveria ter nem o direito de falar uma aberração dizendo, eu não tenho que fazer planejamento unificado. Então ele defende o currículo oculto, é o currículo que ele sabe. Se o currículo que ele sabe é maior que o currículo da BNCC, então ensine esse currículo para o aluno. Mas, em geral, o currículo é muito menor do que a BNCC. Por exemplo, em matemática, o professor de anos iniciais tem que trabalhar com números, com álgebra, com geometria, com grandezas, medidas e proporções, e tem que trabalhar com estatística e probabilidade. As nossas professoras não aprendem matemática na faculdade. Não aprendem matemática na faculdade. Aí eu não culpo a professora. Os sistemas de ensino deveriam prover em serviço formação matemática de professores. Então nós chegamos num ponto que o diretor está com medo de exercer autoridade funcional para fazer cumprir a lei. Todo professor tem que cumprir o currículo da BNCC. O currículo da BNCC não é opcional, é vinculatório, obrigatório, é normativo. Então, às vezes, eu sinto que está faltando um pouco de autoridade. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu era secretário de Estado de Educação, nós tínhamos 5.860 escolas, e ai de um diretor, de um pedagogo, de um professor, eu respeitava todo mundo sabe disso, que não cumprisse as regras. Pois é, a gente ia para... Todos tinham que cumprir as regras, e não tinha aprovação automática, coisa nenhuma. Então, é um gravíssimo problema que nós temos que enfrentar. Eu estou inteiramente de acordo com a sua avaliação que nós mesmos estamos criando problema para nós mesmos. E isso tem que ser corrigido imediatamente. E vê bem, eu decidi que eu seria professora, eu tinha 5 anos de idade, observando a aula da minha professora do 2º período. Então, eu construí toda uma carreira acadêmica sabendo, eu quero ser professora. Eu sei nomear cada um dos meus ex-professores que estão aqui, pela admiração. Então, para uma pessoa e para uma classe, porque eu tenho fé na minha classe, que lutou para estar onde está hoje e que poderia ter tido 1000 outras profissões, mas escolheu a área da educação, perceber que nós mesmos estamos nos desvalorizando é um negócio que sangra meu coração. É um negócio que me dói de uma maneira muito pessoal. Porque nós estamos admitindo perante a sociedade que nós não somos importantes. E a partir do momento em que a gente abaixa a cabeça e faz essa admissão de que nós não somos importantes, não tem ninguém que vai ver a gente. Eu só queria adicionar uma coisa que é a pimenta pura, que a gente às vezes é muito incompreendido. Eu tenho um respeito profundo pelo Sindiúti. O Sindiúti é uma instituição cuja história coincide com a história da construção da democracia no Brasil.
nasceu sob o período da ditadura, 1979, foi fundamental na resistência à escola cívico-militar, mas tem um erro originário no Sindiúte que precisa ser corrigido, precisa ser enfrentado. O Sindiúte defende os professores a priori, qualquer que seja a reivindicação, mesmo que não seja uma causa. O Sindiúte não consegue enxergar o aluno e a família do aluno. Que são o que é bom para o professor não necessariamente é bom para o aluno. Por exemplo, o corporativismo não é bom para o aluno. O que é bom para o aluno como aprendizagem sempre é bom para o professor. Falta ao Sindiúte enxergar, além do professor, os direitos do aluno e os direitos das famílias dos alunos. Que, afinal de contas, é o motivo pelo qual nós Isto colocado, eu vou pedir permissão a vocês para a gente passar para a segunda etapa. Vamos conversar um pouco sobre democracia brasileira. Começa aí. Eu queria só... Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Guima, estou atualmente presidente do PT de Belo Horizonte, mas sou militante do PT desde os 15, desde a minha fase do ensino médio, por causa dos meus professores. E é interessante essa coisa da educação que a gente, desde o início da militância, sempre, seja no movimento estudantil, na própria militância partidária, participei já do Conselho de Educação, de algumas áreas, só para não pegar um pouco do gancho do que está sendo dito, realmente esse processo evolutivo, né, dos governos do PT, que o Plano Nacional de Educação, que o PNDE foi desenvolvendo, teve um ingrediente interessante, João, que foi quando a presidenta Dilma criou o Ciências Sem Fronteiras, né, para elevar com relação à quantidade de mestrados e doutorandos no Brasil, sobretudo nas áreas de licenciatura, nas engenharias, mas também nas licenciaturas. E também um outro fato interessante nesse período do impeachment, do golpe travesti de impeachment, né, foi que uma das primeiras medidas foi acabar com os recursos do pré-sal, que a presidenta Dilma queria colocar lá pelo menos 25% destinado para a educação profissionalizante, para a educação técnica no Brasil, que seria, talvez a gente conseguiria atingir esses 2.000 IFETs necessários com educação profissionalizante no Brasil todo. E o outro fato relevante é que agora, no endividamento do governo de Minas, né, o Romeu Zema conseguiu, um dos primeiros... Aliás, no último mês do governo Pimentel e todos os dias do governo Zema até hoje, a suspensão do pagamento da dívida, né, que acabou ampliando demais a dívida de Minas, mas propondo um plano de recuperação fiscal que era privatização, mas mais uma vez o governo do PT, o governo do presidente Lula, colocou na proposta do Propag uma garantia essencial na recuperação fiscal, no investimento na educação técnica profissionalizante no estado de Minas Gerais, e o governo até hoje, nem o Conselho de Educação, nem a própria Secretaria criou qualquer tipo de plano para que implemente essa obrigatoriedade da educação técnica profissionalizante, que é tão essencial, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento nacional. Eu não tenho dúvida que a elevação da consciência crítica, embora a gente perceba que a aprovação indiscriminada dos estudantes tenha piorado bastante a atuação da educação como um todo, mas ainda assim as escolas técnicas perduram, né, com muita força nesse processo. Então, o ataque às escolas técnicas é justamente pelo desejo de universalização do ensino profissionalizante, e o ataque à educação do ensino médio, né, e vem justamente por isso, porque uma sociedade emancipada, sem dúvida, escolhe melhor seus governantes, e não tem dúvida nenhuma que o Brasil daria um salto econômico de desenvolvimento muito grande. E vai dar, né? Vai dar porque, sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro não vai arrefecer, vai, sem dúvida, garantir mais uma etapa de progresso para o Brasil, e nós precisamos fazer o mesmo em Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais, eu costumo dizer que se a gente pegar a tabela periódica, já que nós estamos aqui na educação, toda a tabela periódica é encontrada no solo de Minas Gerais, integralmente, dos metais mais caros que tem na tabela aos elementos mais simples. Então,
100% dela se encontra aqui no estado de Minas Gerais, e mesmo assim o estado de Minas Gerais é pouco industrializado, é pouco desenvolvido. Embora tenha 11 universidades federais. E com potencial gigantesco, porque é quem tem o maior número de universidades federais, é quem tem o maior número de FETs, maior malha viária, recursos hídricos. Como eu disse, a tabela periódica inteira, e não é modéstia, é verdade, é muita coisa, né? A riqueza de Minas. A gente estava em Nova Lima outro dia e eu lembrava o tanto que Nova Lima tem 325 anos e sustenta a Anglo Gold Assante, que é a maior mineradora de ouro. Aqui em Paracatu é a maior de todas hoje em dia, né? Mas durante 300 anos a Morro Velho foi uma das maiores riquezas de ouro que mandou para a coroa inglesa. E transformou a coroa inglesa na coroa inglesa de poder econômico, que é, né, uma das maiores economias do mundo, saqueando o ouro de uma só das cidades mineiras, né? A gente sabe que saqueou outros estados também, Inglaterra e esses países de primeiro mundo viveram do saque, né, e da expropriação, e é isso que nós precisamos fazer, na verdade, é dar um salto decolonizante, né? Decolonizar Minas Gerais, porque Minas Gerais ainda vive um ambiente de colônia, né? Não consegue se industrializar, vive um ambiente colonial ainda, embora a gente esteja no século XXI. É um desafio enorme da democracia. É claro que a democracia ela vem se desenvolvendo, é claro que a gente vive anos hoje muito melhores do que já vivemos antes, mas nós tivemos aí um risco grande, né? Um risco muito grande, porque o João lembrou bem, e aí um pouco do que eu lembrei também, o Temer, quando chegou vendendo o nosso pré-sal, né? O Campo de Libra é um dos maiores campos de petróleo de pré-sal que existem, e também destruindo o mecanismo que seria de investir na saúde do nosso povo e na educação, que seria o salto de verdade do século XXI. E já o governo Bolsonaro atacou de forma, uma necropolítica, né, a atacar a vida das pessoas de forma muito intensa, né? Todo mundo está lembrado aí da quantidade de mortes, sobretudo das pessoas idosas no Brasil, mas um dado relevante também é que ficaram para trás 16 mil órfãos de pai e mãe. Então pensa bem, a gente aqui que está falando de educação, que cuida de nossas crianças, que é um patrimônio importante do nosso país, 16 mil delas ficaram sem pai e mãe durante a Covid. Então, isso por si só já justifica o receio de um retorno de um governo nesse modelo. E ao mesmo tempo, flertou com o autoritarismo de forma muito intensa, né? Atacou as instituições democráticas do Brasil. A gente sabe que a justiça, ela não é uma justiça dos trabalhadores, é uma justiça elitista, né? Porque a própria formação do povo brasileiro, com 400 anos de escravidão, proporcionou que os setores da elite estivessem sempre nas elites dos concursos, dos espaços de poder. Mas a gente sabe também que é um espaço democrático intenso e, inclusive, para regular a força dos poderes, o Supremo tem um poder importante, mas foi de forma atacada aí por esse campo político da extrema-direita, assim como também a própria instituição da Presidência da República e a Câmara Federal. Ou seja, esse movimento que também não é nacional, é muito internacional, né? A classe dominante se organiza internacionalmente para subtrair os recursos dos países para si próprio, né? Para privatizações, para concentração de poder e riqueza, também atua no Brasil. O Brasil não é isento disso. Então, nós temos uma fase importante agora. A gente sabe, a gente gostaria muito, sou presidente do PT, militante do PT há 25 anos já, embora eu tenha só 42, mas milito desde os 15. Na verdade, eu filiado mesmo desde 2000, porque com 15 anos você não pode filiar, tem toda uma regra, mas a gente observa o seguinte: a gente gostaria muito que tivesse tido novos líderes. O próprio presidente Lula, né, quando saiu do poder, colocou a presidenta Dilma de forma também inédita, né, elegeu a primeira mulher presidente da República, e tudo isso com um processo de construção, renovação, fortalecimento do campo democrático. Mas toda essa engenharia do poder trabalhou para tirar da classe trabalhadora o seu próprio direito de escolha, e fez isso com uma potência muito grande, né? Golpeou a Dilma, prendeu o presidente Lula e proibiu de mandar uma carta.
proibiu de ir no velório. Ninguém. Se agora o Marcola perdeu um neto, um filho, um sobrinho, qualquer um, ele tem direito de sair do presídio de segurança máxima que ele está e ir até o velório. Mas o presidente Lula não teve esse direito. Volta e meia o Marcola dá entrevista aí no Cabrini, nesses canais policiais, o Fernandinho Beiramar, volta e meia dão entrevistas. Mas o presidente Lula não teve o direito de fazer isso. Então aquela eleição de 2018 foi extremamente manipulada por um processo de dominação que estava vigorante no Brasil. Fruto de uma série de fatores, né? É verdade que o aprendizado nas redes sociais, esse primeiro momento de avalanche, que tudo isso acaba chegando de informações, acaba gerando uma dificuldade mesmo de compreensão. Mas, felizmente, esse período passou. Né? E passou dando a volta por cima, porque a justiça brasileira reconheceu a inocência do presidente Lula e o povo brasileiro pôde novamente elegê-lo presidente. E agora ele vai para a última eleição. É a última dele, não a última nossa, enquanto classe trabalhadora, enquanto lutadores herdeiros da luta popular brasileira, não é a nossa última, mas é a última do líder Lula, que marcou a história do Brasil de uma forma muito intensa. Né? A gente sabe que da formação, aí o João participou intensamente, primeiro da resistência à ditadura, da formação de um partido operário com todas as características do Brasil, que não se copiou partidos europeus, nem sequer chinês, nem cubano, teve uma identidade própria, que é o Partido dos Trabalhadores, e que teve experiências de governança muito intensa no Brasil. Antes de governar o Brasil, o PT governou as principais cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, governou de forma muito intensa, Salvador não, o estado da Bahia, Salvador em si, a cidade não. Então a gente hoje tem uma identidade muito forte do modo petista de governar, que acaba sendo o modo do trabalhador de governar. Eu costumo dizer o seguinte, você pode até não ser filiado ao PT, mas se você é trabalhador, você tem um partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Você pode até não estar afiliado nele, estar se organizado nele, mas tem um partido que te defende sua causa. E através da sua participação, do seu envolvimento nas decisões, nos projetos, a sua própria voz passa a ter vez dentro desse processo de participação. E assim a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, construir lideranças capazes de gerir, assim como a gente já fez em outras experiências anteriores. É claro que a gente fica sempre esperando um novo Pelé, né? É claro que a gente quer de novo ver alguém que faça 1000 gols, que seja o atleta do século, que consiga fazer coisas que são praticamente impossíveis de ser vistas. Né? O presidente Lula possibilitou isso. Mas uma verdade também muito intensa, porque o Lula, e aí isso ele reconhece muito, o Lula não é mais o Luiz Inácio. Né? O Luiz Inácio morreu há tempos. O Lula é a voz de toda essa militância, de toda essa construção coletiva que canaliza e que se foca através de um líder, que tem um partido que ele, por coincidência, também criou. Então nós estamos vivendo uma fase interessante, que ao mesmo tempo, né, eu brinco às vezes assim, é a última viagem do cometa, né, é a última viagem desse cometa, mas eu tenho certeza que esse facho de luz que esse cometa vai passar vai deixar muita energia capaz de transformar muitas vidas, que já transforma, e não é por causa do Lula. Tudo bem que o Lula é um líder carismático, que nos trazem até aqui, uma hora dessa da noite, né? E que traz tantas motivações organizativas Brasil afora. Mas o que faz isso mesmo é o desejo da classe trabalhadora de se emancipar. É claro que a gente canaliza isso no presidente Lula, porque ele, com o carisma que tem e com a capacidade de leitura das diversas modalidades de questionamentos que a gente impõe à própria democracia brasileira, ele acaba conseguindo concentrar tudo isso. Mas o Lula só é Lula porque ele vocaliza os sonhos de milhares de brasileiros. E os sonhos dos brasileiros não vão morrer com a saída do Lula da presidência. Os sonhos vão continuar existindo. Os sonhos de uma sociedade mais justa, os sonhos de emancipação, os sonhos de superação e reparação aos nefastos 400 anos de escravidão que o Brasil teve. Então, eu não tenho dúvida, viu, gente? Assim como a classe trabalhadora se organizou para resistir à ditadura, para resistir a esses processos autoritários e construiu alternativas de poder, nós vamos conseguir também.
E agora, num momento importante, porque nessa última viagem do cometa, nós não podemos prescindir de deixar ele viajar sozinho, né? Nós sabemos que ganhar a presidência da República é uma tarefa significativamente importante, mas a forma com que o Congresso Nacional atua, ele capturou a capacidade de governança através das emendas parlamentares, da forma com que o Congresso faz o toma lá, da cá nas votações, que são coisas importantes para o Brasil. Tem hora que para votar o Minha Casa Minha Vida, que parece ser algo importante para todo mundo, o custo disso no Congresso é elevadíssimo. Na hora de votar programas como Mais Especialistas, todo mundo sabe a dificuldade que é fazer uma consulta especializada, uma cirurgia no Brasil. Na hora de se votar um programa para colocar recurso nisso, toma lá da cá do Congresso, eleva o valor do voto lá em cima. Então isso coloca imprescindível a necessidade de eleger parlamentares. E eu não tenho dúvida, viu, gente, que eleger o João Batista para a Câmara Federal é dar ao Lula um soldado de extrema competência na batalha. Primeiro, a competência do João a gente já conhece, né? Assim, a capacidade de leitura de mundo, mas a capacidade de enfrentar a extrema-direita, porque o João é muito corajoso e sempre teve coragem desde a sua adolescência, enfrentar a extrema-direita no Congresso apresentando alternativas. Porque não é só enfrentar na degladiação da briga do Instagram, da briga do Twitter, no bate-boca do Congresso. Não, é apresentando alternativas em que a sociedade perceba que aquela alternativa ali tem a ver com a vida delas e vai junto fazer a transformação que a gente precisa. E eu estou também colocando meu nome à disposição, com a experiência que eu acumulei tanto na luta política partidária, mas também para construir isso na Assembleia Legislativa. Nós sabemos que o governo de Minas é um governo também de direita, que é entreguista, né, a privatização das escolas, da saúde, dos setores de serviço público, porque a elite quer mesmo capturar isso para que ela venda como serviço privado, e o governo Zema e Matheus Simões representam isso. E a gente precisa de uma bancada potente na Assembleia Legislativa para poder defender não só o patrimônio público, mas defender também os interesses do povo mineiro e fazer com que Minas dê conta de dar um salto para o século XXI. Nós estamos já na terceira década do século XXI, mas parece que a gente está na terceira década do século XX. Então, tirar Minas da carroça e colocar Minas para andar para frente é o que a gente deseja, estando na Assembleia, fazendo e colocando, focalizando, né, as diversas opiniões, as escutas que a gente tem feito rodando aí no Estado, para a gente colocar lá na Assembleia. Queria agradecer também a oportunidade de fala, mas também está vindo aqui no Noroeste com o João. O João, nós fizemos hoje de manhã lá no Paracatu, no IFET, ele tem encantado a juventude. Né? Assim, os meninos fazem filas para esperar o autógrafo do João, e menino entre 16 e 18 anos. Então, o João tem 79 de idade, mas de idade mental está provando que tem 18 a 20, e de energia está igual o Lula, né? Com 79 de idade, mas com tesão de 30, para correr atrás aí de um Brasil mais justo, mais solidário, e que a gente sempre caiba, que toda a classe trabalhadora caiba dentro dele. Mas é isso, obrigado aí pela força. Eu tomei a liberdade de trazer o meu amigo, jovem amigo Guima, pela seguinte razão. O Lula me fez um convite para voltar ao PT e me convocou para ser candidato a deputado federal. Eu devo isso ao Lula. Eu tinha feito isso e estou fazendo mediante a convocação dele. E a minha visão é de ajudar a reconstrução do Partido dos Trabalhadores. Tem muitos problemas, mas é o melhor partido que nós temos na América Latina e no Brasil, pelas razões muito bem apresentadas pelo Guima, que eu não vou repetir, mas é fazer também uma renovação no PT. Eu fui muito procurado por vários deputados, seria muito confortável para mim, como candidato a deputado federal, e não é fácil competir dentro do próprio PT com os colegas deputados federais que dispõem de 65 milhões de reais em emendas por ano, todos os deputados. É o maior absurdo que existe. Todos dispõem. Eu escolhi um caminho diferente. Ao invés de fazer as dobradinhas com quem já é deputado estadual, eu preferi ajudar a fazer despontar
campanha eleitoral, as lideranças jovens mais promissoras que o PT tem. E uma delas, e a principal delas, dentre outras, é o Guima, 42 anos, presidente do PT por mérito, eleito pela base, com essa formação, essa capacidade de comunicação, de análise que vocês presenciaram, e eu estou muito feliz e confortável com isso, porque nós precisamos de líderes também na Assembleia Legislativa, não apenas na Câmara Federal, porque o quadro de Minas é gravíssimo, embora nós tenhamos 12 valorosos companheiros, deputados estaduais do PT, na Assembleia Legislativa, parece, no entanto, que nos últimos 8 anos não havia oposição em Minas Gerais. E o Guima, ele garante, pela trajetória, pela visão, também pela coragem, que fará uma oposição construtiva na eventualidade de não ganharmos o governo de Minas. Se ganharmos o governo de Minas, ajudar o governo a governar no caminho mais adequado. Eu quero pegar de onde o Guima parou. O Lula hoje é uma legenda, é um legado, ele já não é o Lula. E nós precisamos entender o que isso significa. Conquistamos a democracia. O PT teve um papel muito importante em todo o processo, já sob a ditadura, da construção da democracia no Brasil. E o Lula, quando chega ao poder, e o PT também no governo, são os responsáveis pela construção do novo estado de bem-estar social no Brasil. É um conjunto de políticas públicas setoriais que formam políticas públicas socialistas, como a de saúde, o SUS, como a de educação, que já foi aqui razoavelmente exposta, dentre outras, a que se soma a reforma agrária e agora a tentativa de fortalecimento da agricultura familiar, seja com a obrigatoriedade de toda a escola adquirir pelo menos 30% da merenda escolar da agricultura familiar, seja agora com a disponibilização de 87 bilhões de reais do Plano Safra para a agricultura familiar. Nenhum país do mundo tem isso, gente. Nenhum país do mundo jamais fez isso. 87 bilhões para a agricultura familiar. Professor, só a correção, saiu de 30% para 45% agora a obrigatoriedade de comprar da agricultura familiar. Passou para 45%? Que boa notícia, eu não sabia. Subiu. Foi exatamente agora, depois que o Lula subiu novamente. Fantástico, que boa notícia. Bem, nessa linha, nós temos aí, não precisa aqui declinar em detalhe, mas uma das medidas mais importantes é a correção anual do salário mínimo acima da inflação. É um dos melhores mecanismos de redistribuição de renda e recomposição do poder de compra do trabalho. Mas não é pleno emprego, mas é quase pleno emprego. Taxa de desemprego em torno de 5%, o que confere ao trabalhador uma alta competitividade no mercado de trabalho, o que está possibilitando a muitos jovens dispensar empregos de má qualidade e de má remuneração em busca de melhores oportunidades. Quando se diz assim, está difícil conseguir alguém para trabalhar por causa desse Bolsa Família, é muito simples, ofereça um bom salário que vocês vão ver a fila na porta. Exatamente. Se não tem um bom salário, eu também preferiria ficar com Bolsa Família, que por que eu vou me arrebentar de trabalhar para ganhar um saláriozinho? Se eu tenho Bolsa Família, eu posso fazer uns biscates aqui e ali, e com os biscates eu ganho às vezes mais do que o saláriozinho, ainda mais com jornada de 6 por 1. E sem De 6 por 1. Põe a jornada 5 por 2, põe a jornada 4 por 3 e pague um salário melhor, a galinha dos ovos de ouro, que é o capitalismo, não vai morrer, mas os capitalistas vão ter que sair do range-rede e entrar no áspero do boquém ralando mandioca para melhorar a produtividade, para manter a margem de lucro. Simplesmente isso. Ninguém vai ter prejuízo, ninguém vai perder lucro com a jornada 5 por 2 ou a 4 por 3. É uma questão de incorporar mais tecnologia, melhorar a produtividade, diminuir as hierarquias, os escalões de intermediários que só servem para controlar o trabalhador, confiar mais no trabalhador que os resultados virão. Isso tudo são legados do que nós chamamos de lulismo, o estado de bem-estar social. Só que agora nós estamos, por isso é que eu falo o labirinto. Um dos aspectos do labirinto, o que é? O presidente Lula e o ministro
ministro Fernando Haddad deram agora, no governo Lula III, o primeiro passo para enfrentar a estrutura de desigualdade. De 2003 a 2014, os governos do PT fizeram algo extraordinário. Colocaram o pobre no orçamento e deram visibilidade cidadã e dignidade humana a todos os pobres do Brasil, a todos os pretos e pardos, a todos os indígenas, em especial as mulheres no Brasil. Isso é criação do lulismo, é histórico e ninguém tira. E ninguém tira. Entretanto, naquele período, isso foi possível e custou uma montanha de dinheiro, que a economia brasileira cresceu muito na exportação das commodities, as receitas públicas cresceram muito e o presidente Lula teve a grandeza de destinar esse excesso de arrecadação a essas políticas públicas socialistas de estado de bem-estar social e mais o PAC para recompor as infraestruturas e alavancar a indústria da construção civil que a Lava Jato destruiu, que uma coisa é criminalizar o empresário corrupto, a outra coisa é criminalizar uma empresa. Criminalizar uma empresa com interesse internacional por trás para destruir a mais importante indústria da construção pesada do mundo, depois é que a chinesa passou na nossa frente, que era a indústria da construção pesada brasileira, que arrastava a industrialização atrás dela. Hoje nós não temos mais a indústria pesada da construção, que é um dos desafios da reindustrialização do Brasil contemporâneo. Então nós fizemos tudo isso, mas o que nós não fizemos até então? Não fizemos até então foi mexer na estrutura da desigualdade. Os pobres no Brasil melhoraram de vida, os barquinhos dos pobres subiram com a maré, todos melhoraram de vida em todos os sentidos. Mas os transatlânticos e os iates dos ricos também subiram com a maré. Se o Lula e o lulismo foram a mãe dos pobres, eles também foram o pai dos ricos. O que não tem nenhum problema. O agronegócio expandiu, né? O sistema financeiro expandiu, nenhum problema. Qual é o problema? É mexer na estrutura da desigualdade. Como é que você mexe na estrutura da desigualdade? Através de justiça tributária. Ajuste tributário. O que é que vocês escutam de manhã, de tarde, de noite, nas mídias, nas redes sociais, no empresariado? Ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal. Ninguém fala do lado de lá em ajuste tributário. O que é ajuste fiscal? Me dá um machado aqui. Vamos cortar a mão do pobre. É desvincular o salário mínimo do ganho acima da inflação. Acaba com a redistribuição de renda. Vamos cortar o braço do pobre. Vamos desvincular a educação dos 25% e vamos desvincular a saúde dos 18%. Vamos cortar o outro braço do pobre, é machado. Vamos desvincular o provento de aposentadoria do salário mínimo, porque essa vinculação aumenta o déficit público na área da Previdência e o Tesouro tem que lançar título da dívida pública para cobrir o prejuízo anual de 300 bilhões a menos e isso aumenta a taxa de juros e coisa desse tipo. É a conversa do grande empresariado e das direitas no Brasil. Nós não somos contra o ajuste fiscal, que é equilibrar receita e despesa, que, aliás, o governo vem fazendo isso magistralmente bem, já poderia estar com superávit fiscal, não está, porque ele perde 65 bilhões de reais nas emendas parlamentares, e além do mais agora, coisa que o Bolsonaro não tinha que fazer, o governo federal é obrigado todo ano a pagar os precatórios, que são as dívidas históricas acumuladas, que não eram pagas e agora têm que ser pagas com previsão orçamentária, além de ter recomposto o Fundeb, recomposto a correção do salário mínimo, o Farmácia Popular, o Bolsa Família, tudo isso não tinha dinheiro. Quando o governo Bolsonaro terminou, eles criaram um colapso orçamentário. Iam dar um golpe orçamentário no governo Lula para inviabilizar o governo Lula e fazer a contagem regressiva para ganhar as próximas eleições em cima do destrutivismo orçamentário do governo Lula. Felizmente, o governo Lula e o Haddad e o vice-presidente deram a volta por cima e nós tivemos a PEC da transição que nos tirou daquela crise, apesar de ser esse o Congresso. Como é que você reduz a desigualdade?
Só tem um caminho, através de política tributária progressiva. O que é isso? Você tributar não é a empresa, não é a galinha dos ovos de ouro. É tributar o muito rico e o rico na pessoa física. O que é que o muito rico e o rico no Brasil fizeram? Eles têm os melhores escritórios de advocacia, toda a família de rico tem uma holding familiar. A casa está em nome da holding, os carros em nome da holding, tudo que é comprado no supermercado, vinho, tudo é em nome da holding, a gasolina, os custos da casa, as viagens internacionais, tudo em nome da holding. Não existe o gasto individual familiar. Com isso, eles pagam o imposto na holding, pela PJ, não pagam o imposto de renda na pessoa física, que a classe média brasileira paga de 27,5%. Começa daí. Como é que mudou isso? O Lula prometeu na campanha, corretamente, que quem ganhasse até R$5.000 por mês ficaria isento de pagar imposto de renda. A Constituição exige, quando você faz renúncia fiscal, isto é, você deixa de ter receita para não causar prejuízo para toda a sociedade, você tem que recompor o que seria essa perda com outra receita. Qual é a única receita que poderia cobrir a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e diminuir a alíquota para quem ganha 7.200? Tributando o imposto de renda na pessoa física do rico e do muito rico no Brasil. Então, conseguimos tributar em 10% quem ganha de 600 mil por ano a 1.200.000 e vai crescendo gradualmente até o máximo de apenas 15% quem ganha acima disso. Só isso já recompôs aquela perda de receita para isentar quem ganha até 5 mil do pagamento de imposto de renda. Segunda coisa que nós conseguimos. No mundo inteiro, quando você faz uma aplicação financeira, ou quando um CEO de uma empresa, além de ganhar o salário mensal, ele tem um bônus de fim de ano, isso vem de uma coisa chamada dividendo financeiro. É lucro financeiro. Os Estados Unidos da América tributam o dividendo em 30%. O maior imposto do mundo sobre dividendo é na pátria do capitalismo mundial, Estados Unidos. A Europa inteira tributa em 20%. Nós agora conseguimos, com efeitos a contar do ano que vem, tributar dividendo em 15%. Mas como ele fala, você tributa dividendo aqui em 15%, mas a direita e a extrema-direita vem com a pauta bomba e arrebenta pelo lado de cá uma outra coisa. Como, por exemplo, outro dia, queriam renegociar a dívida do agronegócio. O agronegócio não sabe o que faz com tanto dinheiro. Queriam renegociar a dívida do agronegócio, ao invés de pagar ao Banco do Brasil o plano safra com o lucro que tiveram, o lucro foi muito alto, em 10 anos pagar a dívida existente. O Tesouro perderia 190 bilhões de reais em 10 anos. É isso que a extrema-direita e a direita fazem. E o povo brasileiro, o dia que compreender isso, o dia que compreender isso, é fogo subindo e água descendo, ninguém segura. Então nós precisamos esclarecer isso às pessoas. Outra coisa fundamental a ser feita também é o seguinte: hoje no Brasil, nós deixamos de arrecadar para o Tesouro Federal R$1 trilhão ao ano. São as isenções tributárias. Metade das isenções são moralmente e economicamente justificáveis. Por exemplo, ao terceiro setor e coisas desse tipo. A outra metade não é. O que é que você poderia fazer? Vamos fazer um pacto? Nós vamos reduzir de 1 trilhão para 500 bilhões as isenções tributárias em 10 anos, à base de 50 bilhões a menos por ano. Seria razoável, não criaria um grande impacto e seria uma coisa fácil de negociar. Eles não aceitam. Então nós perdemos R$1 trilhão. R$1 trilhão em receita, que é exatamente o que custa para o orçamento do Brasil, ano a ano, a Previdência Social. Nós perdemos uma Previdência Social por ano na conta de isenções tributárias. E, por fim, a questão da remessa de lucro. Quem é mais velho se lembra de Leonel Brizola defendendo a bandeira da remessa de lucro. Os Estados Unidos, pátria do capitalismo mundial,
tributam as empresas que mandam lucro para o exterior em 20%. A Europa inteira tributa a remessa de lucro em 20%. No Brasil é zero. As multinacionais mandam dinheiro para o exterior e você não tributa o lucro que deixa de ser investimento no Brasil. Se fosse investimento para ampliar a riqueza, gerar emprego, incorporar tecnologia, tudo bem, mas não. É dinheiro, é capital financeiro que vai para o exterior e não é tributado. Você não está tributando a galinha dos ovos de ouro. Você não está tributando a operação empresarial. Você está tributando o lucro já descontado do investimento. É lucro puro. O mundo capitalista tributa em 20% e 30%. Nós não conseguimos tributar. Então, nós teríamos com isso um volume de receita adicional sem prejudicar o funcionamento das empresas, que seria dinheiro abundante para ter os 2.000 IFETs, ampliar mais universidades, melhorar as infraestruturas, reduzir o estoque da dívida pública e, com a redução da dívida pública, gradualmente reduzir a taxa de juros. É um absurdo nós pagarmos todo ano 1,3 trilhão de reais em juros, em cima dos 10 trilhões da dívida pública. Todo Estado, todo governo tem dívida pública. Não tem nenhum problema, mas tem que ter um certo limite. E eles não deixam que a taxa de juros caia, porque a grande burguesia brasileira virou rentista. O sujeito deixa de investir na criação de uma indústria para botar R$1 bilhão no mercado financeiro e ganhar 14% ao ano, ou seja, ganhar 140 milhões de reais no mercado financeiro sem gerar riqueza, emprego e tributo. Então, é isso que é a segunda etapa do lulismo. O Lula precisa ser eleito, não só para nós evitarmos que a extrema-direita volte ao poder, mas o Lula precisa ser eleito para avançar nessa nova fase, que é da redistribuição da riqueza. E nós estamos falando de mexer em 2% no dinheiro dos ricos. Não estamos falando em mexer em 10%, 15%, 20%. Isso é 2%. Para eles é nada, mas para a sociedade brasileira é muito. Vocês verem como é que as direitas no Brasil são reacionárias. O outro problema que nós temos é o fato de que hoje as esquerdas é que respondem pela construção da democracia no Brasil. Nós não temos mais um centro democrático genuíno. Quando havia a célebre disputa entre o PT e o PSDB, foram os anos gloriosos da democracia brasileira. O pau quebrava, mas com civilidade. Tinha respeito. Eram programas de governo, eram ideologias, eram visões de mundo e de Brasil diferentes, mas todo mundo no campo democrático. Todo mundo no campo democrático. Com o esvaziamento do PSDB, o esvaziamento do MDB, você deixa de ter um centro democrático, que em situações de crise é um aliado importante, e para governar também é um aliado importante. Isso aumenta, duplica, triplica as exigências e o desafio das esquerdas. Então a gente tem que entender isso, sabe? Eu critico muito o PT, mas tem que entender que o PT carrega nos ombros essa responsabilidade. Carrega nos ombros essa responsabilidade, é dele. E o herdeiro do Lula é o PT. Não é o Lula 2, não tem o Lula 2, não tem o Lula 3. Um Lula, é como ele falou com o Pelé, surge há 100 anos, a cada 100 anos. O herdeiro do Lula e do lulismo é o PT, mas não pode ser o PT sozinho para governar. Nós temos que ter as alianças. Esse centro democrático precisa surgir no Brasil. Ele foi dissolvido e atraído em 2018, em função do que o Guima expôs, pela extrema-direita. Hoje já há um arrependimento e um descolamento. Até bolsonarista está querendo se emancipar do bolsonarismo, vai carregar essa cruz para o resto da vida. Eles não vão escapar disso. O abismo é o lugar deles, não vão escapar. Mas então, são os desafios que se colocam para nós. Não há e não haverá mais no mundo democracia consolidada. Vocês estão vendo os Estados Unidos da América, que eram elogiados como a pátria da democracia consolidada. Afluência social, bem-estar, elevação da renda média, instituições sólidas,
consolidadas, revezamento no poder. De repente ganha um Trump, e o Trump ganha outra vez, ameaça a democracia brasileira, americana, até de golpe de Estado, e ameaça as democracias mundo afora. Então é um quadro muito complicado e que nós estamos agora sob o risco, no período eleitoral, do Trump tentar interferir com outro tarifaço e coisas desse tipo. Tentar não, ele já vai, né? Já está manipulando, né? É o mundo em que vivemos. E nada como a democracia, mas não há democracia consolidada. A democracia é uma convocação de todos nós à luta no dia a dia. E essa bandeira hoje no Brasil, quem está liderando é o PT. Mas nós temos um problema que não pode ser colocado na conta do PT exclusivamente, embora o PT tenha uma corresponsabilidade devido ao modo como agem os seus parlamentares, que é o modelo institucional do voto proporcional. Hoje, eu estou aqui como candidato, ele está como candidato, por quê? Porque nós checamos com o Ideobrando, grande companheiro nosso, eu fiquei impressionado como é que a grande região noroeste, que tem Unai, tem Paracatu, tem Arinos e várias cidades, não tem, pelo PT, um candidato natural a deputado federal e um candidato natural a deputado estadual. Nós não deveríamos, do ponto de vista político-eleitoral, estar aqui. O PT deveria ter os candidatos aqui, como já teve no passado. Nem só o PT, nem o campo progressista. Então, esse vazio não pode continuar. O que é que nós defendemos no PT? Primeiro, recriar e fortalecer os diretórios municipais e não colocar os diretórios na mão dos deputados ou dos mandatos. Hoje os mandatos estão mandando dentro do PT. É um absurdo. Não são os diretórios, não é a base, não. São os mandatos que estão mandando no PT. Isso é uma forma de oligarquização do PT, isso tem que acabar. E depende de vocês para isso acabar. Não é hostilizar os companheiros, mas é mostrar para eles que tem que mudar. Tem que mudar, tem que respeitar o diretório. Segundo, tendo reforma política ou não, tendo voto distrital que nós defendemos ou não, o PT tem que adotar para ele o voto distrital. Então, para as próximas eleições, o território do Noroeste, vocês têm que se virar e ele tem que ter pelo menos um candidato a federal e, se possível, 2 candidatos a estadual. Além de ter candidatos próprios a prefeito nos municípios na próxima eleição. Que você não vai gerar novas lideranças se nós não disputarmos as eleições municipais. Temos que acreditar nisso, lançar candidato a prefeito, lançar candidato a vereador e preparar entre as nossas lideranças o deputado federal ou os deputados estaduais para o futuro, para não ter mais necessidade de sair lá de Belo Horizonte para vir fazer campanha aqui, que a região não gerou candidatos próprios do campo progressista, nem a federal, nem estadual. Então, são as falhas nossas do PT que nós temos que reconhecer com humildade, e não é nenhuma guerra interna, mas vai ser uma luta difícil, claro que vai ser, mas o nosso amigo aqui, vocês estão vendo que tem inverno, né? Nós temos que fazer essa mudança. E, aliás, estamos em ótima companhia. Certamente vocês acompanharam há 2 dias atrás, a declaração do Lula de combate às emendas parlamentares. E aí você viu a proposta, né? Que a gente vem propondo isso há muito tempo. É o maior absurdo que existe. E o fortalecimento, gente, dos nossos diretórios municipais. Acreditem, reorganizem os diretórios. Se o diretório estiver na mão do deputado A, do deputado B, do deputado C, sabe o que vocês fazem? Recriem o núcleo originário que fundou o PT, reúnam o núcleo até conseguirem mudar o diretório. Não tem nenhum problema que o deputado tenha um funcionário do gabinete dele trabalhando em função dos interesses eleitorais dele. Mas esse funcionário remunerado não pode ser membro da executiva do diretório. Não pode. A executiva do diretório tem que ser isenta. Ela tem que estar ligada ao partido e não a deputado A, B ou C. Cada indivíduo é livre para apoiar quem quiser. Mas ali o diretório defende o PT, não defende João Batista, ou não defende Guima, ou não defende Padre João, ou não defende Rogério Correia, ou Reginaldo Lopes, ou quem seja. Defende o PT, a política pública do PT. E cada um individualmente
tem sua preferência, é uma pessoa livre, aí trabalha para o candidato que quiser. Agora é com vocês. Eu não sou de Minas, eu sou de Brasília, em torno de Brasília. E de tudo que eu escutei aqui, eu percebi que é uma coisa muito engraçada, como é a vida. O senhor, professor José, eu estava numa palestra do senhor, há muitos anos atrás, como um bebezinho de uns 5, 6 anos. Minha mãe era aluna da UNB, já era serviço social, e ela escutando uma palestra do senhor no CEAM. Eles tinham acabado de fazer uma revolução dentro da UNB e tinha um novo reitor, tinha chamado o senhor para fazer uma palestra. Eu mandei para ela que ela falou, não acredito que você está com o professor José, não acredito que você está com o Guima. Eu falei, mãe, olha com quem eu tô. Ganhei o livro dos homens, ainda falei, de jeito para ela. Mas por que eu estou falando de educação? A minha mãe, ela teve a oportunidade de começar a estudar com 30 anos de idade. Ela era retirante do Nordeste com a família. E por ela ter tido essa oportunidade de estudar, eu e meu irmão tivemos a oportunidade de estudar. E foi justamente no governo Lula. No governo Lula, minha mãe conseguiu, através do ProUni, meu irmão conseguiu através do ProUni, conseguiu entrar na faculdade, todo mundo conseguiu fazer, hoje eu também consegui. Trabalho hoje numa empresa que me mandou para cá, uma empresa de caminhões, e hoje, infelizmente, eu lido com todo um ambiente que é totalmente contrário ao ambiente no qual eu cresci. Porque eu sou dentro do proselitismo religioso, eu sou católico, fui criado dentro de uma família católica. Eu hoje mexo com não vou dizer elite, porque eu não gosto de tratar esse termo como elite, né? Eu acho que não existe essa elite brasileira. Eu acho que existe só aquele que tem muito poder e aquele que não tem poder. Infelizmente, o que não tem poder, ele não comanda e ainda se sente ruim por não estar no poder, né? Se sente ruim por não estar obedecendo o poder. Que é com os grandes donos de caminhões, grandes donos de terras. Eu lido com esse pessoal na minha profissão. Então eu tenho um âmbito religioso, eu tenho um âmbito de profissão e eu tenho um âmbito do local que eu moro, que são todas pessoas ideias contrárias a mim. Então quando eu lido com um, fala, mas você veio da classe mais baixa, você deveria defender os pobres. Eu falei, mas é isso que eu defendo. Eu falei, é exatamente isso que eu defendo. Porque eu vim de lá e eu consegui sair, não significa que eu sou melhor que eles, significa que eu tenho uma dívida com eles. Eu preciso ajudar eles a sair também. Quando eu estou num âmbito religioso, é o que eu mais escuto. Mas você não pode ser católico e ser de esquerda, você não pode ser católico e ser aquilo. Eu falei, cara, mas como assim? O que vocês estão querendo dizer com isso? Tudo que a gente foi criado, né? Pelo meu ver, Jesus Cristo, foi o que ele fez, foi isso. Então, todos os ambientes, e hoje em Brasília, eu compartilho da dor de vocês. Em Brasília hoje é muito complicado, haja vista da tentativa de golpe, da destruição do dia 8 que teve, e que eu, como morador daquela região, posso afirmar para vocês que o governo e a polícia foram totalmente complacentes com aquilo ali, totalmente complacentes, porque eu vi de perto aquilo ali, foram totalmente complacentes. E é muito complicado você hoje lidar. Eu vi muito aqui a questão dos diretórios, e em Brasília hoje é muito difícil para você entrar nesses debates, porque às vezes você entra com informação e você é respondido literalmente com um nojo. É como se você fosse o mentiroso da história e aquela pessoa está falando a verdade. E você fala, tá, mas eu tenho dados, eu estou aqui apresentando. Não, mas você está mentindo. Porque acesso é difícil. Então assim, hoje é como se a gente lidasse com pessoas que têm cela. Elas colocam a cela aqui, vê aquilo e pronto, acabou. E eu não sou do âmbito de professores, eu não sou, mas assim, eu tenho uma admiração gigantesca, porque foi através deles que eu me formei, que minha mãe se formou e me formou. E hoje, para mim, é muito bom estar aqui, como filho da Marleide, retirante do Nordeste, que estudou numa faculdade pública, que pegava 2 anos para chegar na faculdade e 2 anos para sair, que no dia da palestra do senhor João, eu tava tomando um todinho, eu lembro se até hoje caiu todinho, ela saiu, foi pro banheiro me limpar rapidinho, nossa, eu tenho que voltar pra palestra, e eu chorando, e ela limpando e escutando a palestra. E eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui hoje, escutando vocês falando, de verdade, eu tenho muito orgulho, mandei pra minha mãe, ela tá extremamente feliz que eu tô aqui. E, assim, eu digo pra vocês, eu compartilho da luta de vocês em Brasília, e é muito difícil.